Fala galera, bem-vindos ao canal Master Dev, canal de programação e tecnologia. Hoje nós vamos aprender aqui como utilizar Google Recaptcha nos login do seu site, utilizando a versão 3 para trazer muito mais segurança nas autenticações do seu sistema web. E o resultado que a gente espera é justamente isso daqui, uma página de login onde eu tenho usuário e senha para eu poder digitar e aqui embaixo vai aparecer o Google Recaptcha. Nessa versão que a gente vai desenvolver, não é necessário mais aquela parte onde o usuário precisa clicar para acessar. Essa versão aqui já faz essa autenticação por debaixo dos panos, aumentando ou melhorando a usabilidade do teu site. Então a ideia aqui é a gente possuir uma tela de login, onde eu vou digitar aqui um usuário, 1, 2, 3, senha alguma coisa aleatória. Essa tela aqui eu vou ter a autenticação do Recaptcha por debaixo dos panos, ou seja, eu não preciso que o usuário clique em um botão chamado Eu Não Sou um Robô para poder fazer a autenticação. Então, no momento que ele clicar em entrar aqui, já vai fazer a validação login bem sucedido. Essa é uma ação intermediária ao login, onde você vai fazer primeiramente a chamada para a API do Google, pedindo uma autorização se aquela página foi realmente um humano que fez a autenticação e em seguida, caso dê sucesso, você pode prosseguir com o login da sua plataforma. Então, vamos lá, já fica aí com a gente, vamos ver como é que funciona agora para fazer esse projeto. Vamos utilizar o Node.js para fazer essa autenticação. Então, aqui agora nós vamos utilizar a ferramenta VS Code. Primeiramente, vamos criar o projeto. Primeiro, vamos criar uma pasta, então, em Kadir login reCAPTCHA. Vamos entrar nessa pasta. E agora nós vamos iniciar o projeto Node. Para isso, nós vamos digitar o comando npm init -y. O projeto aqui já foi criado. E agora nós vamos adicionar algumas bibliotecas do Node para esse projeto funcionar. Então, npm install express.env. O express é para fazer a questão dos requests, o .env é para fazer a leitura das variáveis de ambiente que nós vamos precisar, o body parser, o Axios para fazer o consumo de API e o EJS para fazer a parte das páginas web de exibição ali, a parte de login. Então a gente vai dar um enter aqui e os pacotes foram instalados corretamente. Então agora aqui com a nossa estrutura de projeto criado, nós vamos começar a criação das pastas e arquivos necessários para fazer essa página, esse serviço de login funcionar. Então, primeiramente, nós vamos criar uma pasta na raiz chamada views. Vamos na raiz também criar outra pasta chamada public. E dentro de public ainda, nós vamos criar uma pasta chamada css. Também na raiz nós vamos criar um arquivo chamado server.js, que vai ser o principal arquivo da aplicação para fazer todo o setup e configuração do servidor de login. Nós vamos criar uma página, um arquivo dentro desse views, então login.ejs, que é a extensão de arquivo que nós vamos utilizar para esse projeto aqui, tá? Então agora, primeiramente, nós vamos configurar a página de login. Então eu já vou colocar esse conteúdo pronto e depois eu vou explicando para a gente não perder muito tempo, porque o intuito aqui não é ficar explicando muito como criar uma página HTML. Então aqui nós temos já o conteúdo da página. Eu tenho aqui a declaração do HTML, eu tenho o head, que é configurações referentes à página que eu preciso definir. Então o char7 para ser um TF8, a parte de viewport, que é a página de quanto que o conteúdo pode escalar. Um título, né? Definindo o nome que vai aparecer lá na head, o nome da aba quando for carregado. E um dos principais aqui, que é a questão do script do Google, do reCAPTCHA, onde eu coloco aqui. E depois a gente vai voltar aqui para alterar, para a gente colocar a nossa chave pública, tá? Depois tem a parte ali que a gente vai entrar na página do Google lá para criar as credenciais. E uma das credenciais depois a gente tem que voltar aqui e alterar para colocar na página, tá? E isso vai fazer com que ele consiga depois fazer toda a parte de autenticação. Logo abaixo eu tenho o CSS, eu ainda não criei esse arquivo, mas eu também vou fazer depois a criação ali só para a gente deixar a página mais apresentável.
E aqui começa o conteúdo da página. Eu tenho o body, né, que é onde fica todo o conteúdo apresentável. Eu criei uma div só para fazer então a questão da encapsulação ali do login, né, o formulário. Eu coloco uma informação, né, um login, que é um título, e aí em seguida eu tenho o formulário. E esse formulário tem um ID e qual que é a action dele, que é o barra login com o método post, que é o que vai receber as informações desse formulário quando a gente for fazer o clique do botão aqui embaixo, o botão entrar. Tá? E aí então eu tenho os dois campos, username e password. Lembrando que a gente não está fazendo nenhum tipo de autenticação no banco de dados, a gente só está fazendo aqui a parte de simulação para fazer com que esse login chegue em um servidor e esse servidor consiga fazer a autenticação desse reCAPTCHA, né? Então aqui eu tenho o campo do reCAPTCHA que vai ser alimentado pelo Google. Eu já vou explicar como é que vai funcionar isso. E tudo isso aqui, quando for submetido esse formulário, ele vai mandar o username, o password e o token que vai ser gerado pelo reCAPTCHA. Então a página vai, ao carregar, automaticamente fazer essa criação desse token através da API do Google e não será mais necessário fazer o clique. Como é que acontecia isso antes na versão 2, por exemplo? Eu tinha aqui um input que tinha aquele quadrado onde era necessário fazer o clique do eu não sou robô e nesse momento quando o usuário fazia o clique que ele tinha um tempo ali de fazer uma requisição assíncrona, ele gerava esse token e anexava aqui em um campo do formulário também. Agora não é mais necessário fazer esse clique. No momento que a página é carregada, o próprio login do Google ali ele já faz essa geração desse token para ser enviado para o servidor. Lá no servidor, depois a gente vai fazer essa questão, a gente vai recuperar esse token e esse token vai ser feito uma chamada de API para o Google fazer uma chamada via back-end e aí ele vai devolver se esse token é válido ou não. Tá? Então vamos seguindo aqui. E logo ao final da página eu também tenho a questão do script, então que eu falei. Ele vai fazer uma validação quando essa página estiver carregada, quando ela estiver pronta, então quando ele carregou todos esses scripts aqui. Em seguida, ele vai executar. Aqui nós temos novamente aqui que a gente precisa fazer a chamada e essa chamada aqui vai fazer com que o Google reCAPTCHA devolva um token e em seguida ele anexe esse token a esse campo que está escondido aqui. Então isso vai ser enviado lá para o servidor no momento que foi feito o submit do login. Aqui então no public a gente vai criar um arquivo chamado login.css e nesse arquivo aqui nós também vamos colar um CSS padrão aqui só para a gente deixar depois ele mais apresentável. Não vou entrar muito nos detalhes aqui. Esse CSS ele vai funcionar dessa forma e vai deixar o conteúdo mais apresentável. Então o intuito aqui não é a gente explicar como é que funciona o CSS. Depois todo esse código vai estar disponível aqui nos comentários um link do GitHub com o código desse projeto. Agora aqui no arquivo server.js nós vamos inicializar a configuração do próprio projeto do Node. Então nós vamos colar aqui, vamos requerer o .env. Aqui então nós vamos criar um outro arquivo que foi esquecido de criar, que é o .env. Nesse arquivo nós vamos só deixar aqui um JSON. Depois nós vamos voltar aqui para criar a questão da chave do Google. Então aqui nós temos aqui a inicialização das bibliotecas que a gente está usando. Então nós estamos usando o .env para a questão de configuração, o Express, o Body Parser e o Axios. Em seguida aqui nós vamos inicializar o app com o Express. Nós vamos dizer que a View Engine vai ser o EJS aqui. Nós vamos configurar aqui a questão do Body Parser e também nós vamos colocar o barra public, onde está o arquivo CSS que vai ser utilizado lá na página. Então estamos fazendo aqui mais algumas configurações. Em seguida aqui nós vamos colocar a questão daqui do reCAPTCHA. Então nós vamos pegar isso daquele arquivo .env. Nós já vamos pegar e vamos criar essa variável e vamos colocar aqui 1, 2, 3. Na verdade aqui esse aqui não é um JSON, é tipo um arquivo de properties e aí não tem esse igual, é apenas isso daqui na unha. Não é um JSON igual eu mencionei agora há pouco, tá? Então ajustando aqui durante o projeto mesmo.
Agora nós vamos aqui criar a rota para fazer a parte de login. Então, esse aqui vai fazer com que eu busque da página views, né, a parte de login. E eu colocando aqui na raiz, toda vez que entrar na raiz, eu vou direcionar esse aqui para o barra login. Lembrando que esse aqui é um método get e agora nós vamos criar a rota post. E a rota post, então, aqui vai ser um barra login com o método async. Ele vai receber esse aqui do post lá do formulário. Então, todos aqueles nomes que eu coloquei aqui, ó, name. Então, o importante é esse daqui. Esse name aqui vai ser utilizado aqui na leitura do body. Então, eu vou recuperar esses valores para poder colocar na minha autenticação. Mas o que importa para a gente nesse exemplo hoje não é a questão do username, não é a questão do password, pois isso é um passo seguinte ao que a gente vai fazer aqui, que é chamar a API do reCAPTCHA, que é esse site verify, onde eu vou fazer uma chamada para ele, passando aquela secret key que eu recuperei, que a gente vai depois gerar esse aqui lá no site do Google. E em seguida eu vou passar para ele aquele token que foi gerado lá na página. Então o que vai acontecer? Nesse método post eu tenho em mãos username, password e o token. Eu valido primeiramente com o reCAPTCHA do Google se esse token é válido. Se ele for válido, eu vou colocar uma resposta que o login foi bem sucedido. Se ele deu erro, eu vou colocar que o reCAPTCHA foi invalidado. Daí o usuário vai precisar fazer de novo o login, tá? Só um exemplo simples aqui que a gente precisa fazer. E por último aqui a gente vai colocar a questão do listing do servidor. Então a gente vai colocar na porta 3000. A partir do momento que estiver rodando, eu posso fazer a inicialização. Isso aqui já é suficiente para a gente rodar o servidor. Então eu vou fazer um node server.js. Em seguida eu vou acessar aqui localhost 3000 e já está funcionando aqui. Ainda não apareceu aqui embaixo, pois eu não configurei a key correta do projeto. Então agora a gente vai lá criar um projeto lá no Google. Se você tiver uma conta do Google, melhor ainda. Uma conta do Gmail já é suficiente para fazer isso. Lá a gente vai criar as credenciais. Nós vamos voltar aqui no projeto. Nós vamos alterar aqui, colocar as credenciais da página e as credenciais da secret, que a secret não vai para o front-end, ela fica só a nível de back-end para a gente fazer essa validação. Então agora a gente vai lá no projeto do Google e vamos criar as nossas credenciais. Então aqui agora na página do Google, eu vou deixar depois também essa página ali na descrição do vídeo e nos comentários, o site do Security Products reCAPTCHA. Então nós vamos aqui, eu já tenho a conta do Google criada e eu vou simplesmente clicar em comece agora. Eu posso já, com o meu projeto criado já, eu vou fazer a questão da criação do reCAPTCHA. Então eu vou registrar aqui um novo site. Eu vou colocar aqui vídeo master dev reCAPTCHA. Então agora eu vou escolher aqui o tipo do reCAPTCHA. O tipo do reCAPTCHA que a gente vai escolher é a versão 3, onde que ele faz a solicitação por debaixo dos panos, e eu teria outras opções, como a V2, que é a tradicional que todo mundo conhece lá, que é aquela que é na base do desafio, onde o usuário tem que ficar escolhendo lá, achar o semáforo, achar a bicicleta. É aquela que acaba gerando um pouco de meme, né? Porque às vezes, dependendo de como é que o usuário vai errando, vai se tornando mais complicado, né, o acerto. Após isso, eu vou colocar um domínio, essa parte que é obrigatória, então eu vou colocar aqui localhost, mas você poderia colocar também o seu domínio. Você poderia colocar mais um aqui, por exemplo, meudomínio.com.br, e aí esse é o domínio do teu site. Então você pode manter a mesma aqui para o site de produção e poderia colocar a mesma aqui, por exemplo, para localhost. Se você quiser, você pode fazer keys separadas, né? Mas aqui a gente vai utilizar só localhost, porque a gente não vai publicar esse aqui em nenhum lugar. E aqui importante também é a questão do projeto. Aqui eu já selecionei um projeto que eu tenho na minha conta, mas talvez vocês vão precisar criar um projeto na conta do Google. Esse projeto é gratuito, você não precisa pagar, até porque o reCAPTCHA tem um limite bem alto de utilização no mês, que é até 10.000 requisições, né? Então, para nível de teste é tranquilo, não vai precisar cadastrar cartão de crédito nem nada. E aí simplesmente eu vou clicar agora em enviar e ele já gerou aqui as minhas chaves. Ó. Ele mostra aqui até que eu tenho até 10.000 avaliações por mês sem custos, né? A partir disso, se o seu site for bastante volumoso, ele vai fazer uma cobrança. Então agora ele gerou aqui para gente duas chaves, a chave privada
e a chave pública. A chave pública a gente vai colocar lá no HTML, então a gente já vai copiar essa parte aqui e vamos voltar lá no VS Code. E aqui no VS Code, no login, onde que está essa parte aqui de seu site aqui, nós vamos colocar essa parte aqui embaixo e essa daqui também. Esse aqui já é suficiente lá para a página já conseguir gerar o token. E a outra parte aqui agora é a chave privada, a chave secreta. Então essa chave secreta a gente vai colocar lá no servidor. Aqui no ponto .env. Então eu vou colocar aqui onde está esse 1, 2, 3, eu vou colocar essa chave. Agora já temos tudo pronto, agora já é possível executar o projeto e ver como é que ficou. Eu vou precisar só reiniciar esse servidor aqui, download, e agora eu vou voltar lá para a página de login que a gente fez. Então, eu atualizei aqui agora e já deu certo aqui, já apareceu essa parte aqui, tá? Um ponto muito importante aqui, que às vezes a gente está gravando aqui, ou até mesmo vocês estão fazendo testes, esse token, ele tem um tempo de expiração, de até 2 minutos. Então, desde o momento que ele gera o token na página, até que o usuário digite a informação, login, senha, faça o post, o back-end pegue esse token e faça a chamada para a API do Google, tem que ser tudo feito dentro de 2 minutos. Caso contrário, pode dar token expirado e aí vai precisar começar o processo novamente. Então, é importante que esse login também não seja muito complexo. Né? Então, vamos colocar aqui um usuário login 1, 2, 3 e esse tempo aqui já está correndo, tá? Eu vou colocar aqui uma senha aleatória, eu vou clicar em entrar e funcionou, tá? Vamos só voltar aqui, eu quero mostrar algumas coisas nessa página. Ele carregou aqui e a gente vai mostrar aqui esse campinho aqui, o reCAPTCHA token aqui, tá? Então vejam o seguinte aqui. Esse token, ele foi gerado, vejam que é um token bem grande aqui. Então esse token ele vai passar para o back-end fazer a validação. Esse token que foi gerado, ele tem a expiração de 2 minutos. Então, se a gente clicar de novo aqui, login 1, 2, 3, entrar, deu erro, porque ele já deu um tempo de falha aqui. Vamos atualizar essa página, login 1, 2, 3. É porque no momento que eu voltei aqui, ele simplesmente usou o token anterior, viu que a página estava com o login com o mesmo token, e ele já tinha sido consumido aquele token, então por isso que deu erro, tá? Vamos colocar uma senha aleatória aqui e funcionou tudo bem. Então, essa é a parte de login com reCAPTCHA V3, que vocês podem muito bem colocar no site de vocês e trazer mais segurança. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O reCAPTCHA é muito importante para trazer segurança para as aplicações. Lógico que existem outros métodos de segurança que trazem, como por exemplo, múltiplos fatores de autenticação, mas o próprio reCAPTCHA por si já é uma camada bem interessante de comunicação. O reCAPTCHA V3 traz bastante inovação na questão de não necessidade do usuário precisar clicar, ter aquela parte de desafio, isso acaba trazendo às vezes um pouco de frustração para o usuário. Então, o login da sua página pode ter segurança, evitar que aqueles robôs tentam fazer login forçado, isso é muito importante, pois nunca se sabe um dia que algum robô vai descobrir a senha de algum usuário se você não tem um controle de senha muito forte. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhe esse conteúdo com outros colegas desenvolvedores para gente. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.